Vou deixar para vocês uma atividade para vocês resolverem. Eu trouxe a atividade com a letra a letra B, a C e a integral D, para vocês resolverem, para treinar em casa. Técnicas de primitivação. Bem, essas técnicas de primitivação são conhecidas como primitiva imediata, né? São as primitivas imediatas. Essas primitivas são para resolver as integrais com mais rapidez. São os teoremas, são as tabelas que nós chamamos imediatas. Eu já vejo o resultado pela fórmula que eu tenho aqui. Seja alfa e diferente de zero e C constantes reais, né? Esse C é um número constante, né? Constante, qualquer número real. Das fórmulas de derivação já vistas, que nós já vimos as derivações, os teoremas, então já vista segue a seguinte primitivação. A integral de uma constante pela função, eu tenho o quê? Olha só, quem é a integral de dx? Nós já vimos que aqui eu tenho uma constante 1, ó. Isso aqui é um número real que eu não conheço. Eu tenho C1 dx, ou seja, a integral de C, que ela é constante, ela vem para fora. Multiplicando quem? A integral de 1. A integral de 1 é x, mais quem? A constante. Então, logo, eu vou ter constante vezes x, né? Um número real qualquer que eu vou ter aqui, que ele é diferente de zero, já diz aqui, ó. Mais quem? Mais a constante, que é da primitivação. Sempre esse K vai aparecer lá no final. Assim segue as demais primitivas. A integral de E elevado a x dx é E elevado a x mais a constante. A integral de 1 sobre x dx é ln menos x, olha só, porque depende ele não me disse aqui o que ele queria. Então, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Então, ln de menos x mais a constante quando x for menor que zero, porque quando x for maior que zero, aí eu já não vou ter aqui menos x, eu vou ter mais x, tá? Ou seja, eu tenho um x positivo. Então, quando ele me diz aqui que o x é menor que zero, então logo esse x aqui ele é negativo. A integral de cosseno de x dx é seno de x mais a constante. A integral de x elevado a alfa, qualquer potência, né? Nós já vimos isso ali na prática, resolvendo os exemplos, eu pego este número, alfa, que eu não conheço, é um número real qualquer, e somos sempre com mais uma unidade. Onde? No numerador e também no denominador, e mais a constante. Desde que esse alfa seja, né, diferente de menos 1. Por que diferente de menos 1, professora? Porque se eu tivesse aqui, olha, x elevado a menos 1 no lugar da alfa, mais 1, o que ia acontecer aqui? Eu ia ter x elevado ao expoente zero. E isso aqui ia ser 1. Tá? Então, ele não pode ser, o alfa tem que ser diferente de menos 1. Aí, para que a gente possa sempre somar com uma unidade. Na letra D, eu tenho a integral de 1 sobre x dx. Nós já vimos, né, que é ln de x.
Quando x for maior que zero, que ainda agora há pouco eu falei, ele é ln de x. Mas se x for menor que zero, eu preciso ter esse negativo na frente. Então, eu tenho que observar o que vem dizendo quanto vale x, se ele é maior ou menor que zero. A integral de 1 sobre x dx, se ele não me diz nem que x é maior que zero e nem que x é menor que zero, eu preciso colocar esse ln de x, olha o x, no módulo, mais k, ou um parêntese, como ainda agora nós fizemos. A integral de seno de x é menos cosseno de x mais k. Então, essas técnicas de primitivação, que são as primitivações imediatas, elas são inversas dos teoremas da derivada. Aí eu tenho mais outras técnicas ainda. A integral de secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais k. A integral de secante de x dx é ln, né, dentro do módulo secante de x mais tangente de x mais k. A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é arco tangente de x mais k. A integral de secante de x tangente de x dx é secante de x mais k. A integral de tangente de x dx é menos ln do módulo do cosseno de x mais k. A integral de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx é arco seno de x mais k. Então, gente, essas técnicas de primitivações, ela vem porque quando ela apareceu, eu vou lá nessa tabelinha e já vejo o resultado, já coloco. Isso facilita na resolução das integrais. Baseado nesses teoremas, nessa tabela, nessas primitivações imediatas, eu trouxe aí 5 exemplos para nós vermos, tá? O exemplo A, ele me traz aqui integral de x, raiz de x dx. Então, eu vou resolver todos os 5 e depois vocês têm as atividades para ser resolvidas em casa, tá? A primeira, letra A, foi o primeiro exemplo, baseado nas técnicas, nas regras que nós acabamos de ver, nós vamos resolver a integral de x, raiz de x, dx. Resolvendo essa integral, aqui, ó. Reescrevendo raiz de x. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. Sim? Então, a integral de x é 1. Então, eu vou ter aqui somente a integral de quem? De x elevado a 1 sobre 2, porque a integral de x aqui, a integral disso aqui é 1, certo? Uma vez x que eu reescrevi, eu vou resolver só a integral de x elevado a 1 sobre 2, né, dx. Logo, eu tenho, integrando x elevado ao meio, é x elevado a meio mais uma unidade no numerador e também no denominador, 1 meio mais uma unidade. E mais a constante. Então, logo eu tenho x elevado 1 meio mais 1, eu tenho 3 sobre 2. 3 sobre 2 no numerador, né, no expoente do numerador, e do denominador mais a constante. Então, logo,
eu tenho uma divisão, olha, um quociente aqui. De quem? De x sobre 3 meios. Ele passa multiplicando pelo inverso do denominador. Então, eu tenho 2/3 de x elevado a 3 meios mais a constante. Logo, portanto, a integral de x raiz de x dx é igual. Voltando o x elevado a 3 meios para o radical. Eu tenho o quê? 2/3 de quem? Multiplicado por quem? Por x, por raiz quadrada de x elevado ao cubo, mais k. Então, esse é o resultado da operação, né? 2/3 de raiz quadrada de x ao cubo mais a constante. Tudo bem? Então, vamos ver aqui o segundo resultado. Vamos voltar aqui para me ver qual que era B. B, eu tenho a integral de x ao cubo mais 1. X ao cubo mais 1 sobre x dx. Já está encerrando o meu horário, eu vou deixar essas questões aqui, a B, a C e a D e a E, para me resolver, para nós resolvermos lá na sala de aula. Então, muito obrigada. Bons estudos.